Boa noite, queridos irmãos, amigos de Olinda. Aqui é a Fabiana, de Florianópolis, Santa Catarina. É com muita alegria que nós constatamos que Jesus tem essa capacidade de estreitar laços, diminuir distâncias, ligando os nossos corações em seu evangelho de amor, de esperança e de paz. Agradecemos o convite do lar da irmã Lucy. Eu represento a Associação Espírita Fé e Caridade. Que as bênçãos de Jesus se façam presente em nossos corações hoje e sempre. Nós separamos hoje um tema do livro Reportagens do Além-Túmulo, Epsografia de Chico Xavier, de Irmão X, Humberto de Campos. Esse livro é da década de 40, item 33, conhecida como Obsessão Desconhecida. Nós vamos ler a história e depois vamos levantar alguns tópicos de esclarecimento. Conta-se que Isolina, uma jovem, encontrava-se sob profundo processo obsessivo. Ela passava por períodos de isolamento, períodos de violência, e seus pais, muito preocupados, procuraram a casa espírita, afirmando que tinham consciência que sua filha padecia de um processo obsessivo, que um obsessor cruel a perseguia. O coordenador dos trabalhos daquela casa generosamente acolheu aquela família e falou: sim, nós vamos fazer um tratamento. Naquela época, era muito comum, durante o trabalho de tratamento espiritual, o paciente, a pessoa necessitada, estar presente. Hoje em dia, essa prática não se faz mais necessária, porque nós temos centros espíritas já estabelecidos, com grupos, trabalhos e tratamentos separados, de orientação, de atendimento para o encarnado. Os trabalhos mediúnicos são para o atendimento aos irmãos do mundo espiritual, mas naquela época se fazia em conjunto. Lá foi a família, o grupo da casa espírita que fazia o atendimento, foram fazer o atendimento para aquela jovem. Então, logo começou o trabalho, o espírito sofredor se comunica dizendo: ai de mim, não posso, não posso. O irmão que fazia a conversação, o diálogo fraterno, o convidava ao amor, ao perdão, ao convite de Jesus, e o espírito dizia: sou um infame, um desventurado, ai de mim, não posso, não posso. Todo o grupo que se encontrava ali, muito sensibilizado, emocionou-se com a fala do conversador, com a situação. E assim começou o tratamento espiritual daquela jovem. Uma semana, 2, 3, um mês, eram 2 vezes na sessão da semana que era realizada aquela sessão. E o espírito, menos esclarecido, repetia: ai de mim, não posso, não posso, sou infame, desventurado. Mas passados alguns meses, aquela assembleia que no início se sensibilizou, que vibrava conjuntamente com a equipe espiritual, começou a ficar impaciente porque não via resultado algum. Passado 8 meses, eles foram conversar com o responsável pelo trabalho. Você não acha que você deveria ser mais severo, deveria cobrar, tomar uma atitude frente a esse obsessor para libertar essa jovem? O coordenador, o velho trabalhador da lide espírita, destes processos difíceis de tratamento, responde assim: há muito vem lidando por compreender que cada coisa permanece no lugar que lhe é próprio. Em nossa apreciação fragmentária, o perturbador de Isolina, a jovem em tratamento, é um espírito diabólico. Entretanto, é imprescindível não esquecer que todas as nossas definições costumam ser incompletas. Há 8 meses trabalhamos para lhe levantar as energias, sem resultados satisfatórios. À primeira vista, estamos fracassados no serviço de socorro espiritual. Mas como afirmar nosso ponto de vista nesse sentido se desconhecemos as causas profundas? Esgotadas nossas possibilidades de compreensão, prosseguiu o amorável velhinho, não será justo apelar para o plano superior?
Nós que desejamos socorrer, precisamos igualmente ser socorridos. Peçamos ajuda à equipe espiritual e aguardemos as orientações. Ninguém discordou do resultado. Na reunião seguinte, o diretor espiritual do trabalho, o espírito que coordenava, falou que iria avaliar a situação e que traria a resposta em breve. Eis que algum tempo depois, o espírito amigo fala assim: quanto ao caso da nossa irmã Isolina Faria, devo esclarecer preliminarmente que os aprendizes da Terra conhecem a obsessão somente em sentido unilateral. O infeliz perturbador que atende por nome de Juliano Portela, na sua última existência terrena, não foi encontrado muito facilmente. Precisei reunir-me a companheiros da espiritualidade a fim de chamá-lo a explicações diretas. Tendes nas vossas sessões a presença do enfermo. Tendes nas vossas sessões a presença do enfermo encarnado. Ao passo que nas nossas examinamos os doentes invisíveis a vós outros. Entreguei-me a solução do assunto com a maior boa vontade. Entretanto, o perturbador de Isolina queixa-se amargamente do assédio que experimenta na esfera que se encontra. Declara-se perseguido e atormentado por ela. Não tem paz nem rumo certo. A mente da jovem, com o seu grande poder magnético, requisita-o em toda parte. O pobrezinho não consegue progredir nem furtar seu ambiente de inquietação a que ela o sujeita. Se ao vosso olhar permanece a vossa amiga assediada, à nossa vista surge o infortunado Juliano em terrível desespero do coração, como quem se sente prisioneira de garras inflexíveis, diante do que observamos que o verdadeiro obsessor é a médium obstinada. A vigorosa potencialidade magnética da Isolina é a gaiola e o Juliano é o pássaro cativo. Paramos aqui então para a primeira reflexão que nós vamos fazer nesse nosso diálogo. A obsessão, segundo o conceito da doutrina espírita, é toda vez que o indivíduo tenta impor a sua vontade, as suas ideias sobre outro indivíduo. Portanto, ela ocorre de espírito para espírito. Nós sabemos que ocorrem processos obsessivos no mundo espiritual, entre os espíritos desencarnados. Sabemos que ocorrem processos obsessivos entre nós encarnados e entre essa relação entre os dois mundos. Pode ocorrer as obsessões dos espíritos que se encontram já no mundo espiritual, desprendidos do corpo físico sobre nós encarnados, mas também ocorre daqui, nós encarnados, para aqueles que se encontram na esfera espiritual, que é o caso da nossa história de hoje, obsessão desconhecida, que continua a ser desconhecida por muitos nós espiritistas. Nós sempre nos julgamos perseguidos pelos espíritos. E em muitas situações, essa conexão, essa perseguição é de dois lados, ou muitas vezes do nosso lado em relação a estes espíritos, como a história que conta que ele se sentia preso. Nós esquecemos que todo contato é a nível mental, pensamento. Nós nos comunicamos pelo pensamento, 24 horas. Esquecemos também frequentemente de algo muito importante, o que acontece conosco encarnados durante o sono físico. Somente descansa a roupagem terrena. Quando cessam-se as nossas atividades físicas, nós, espíritos, saímos em busca daquilo que realmente as nossas emoções, aspirações desejam. O que estamos fazendo durante o sono físico? Essa jovem, durante o sono físico, ia ao encontro deste espírito. E mesmo encarnada, durante as suas atividades, o seu campo magnético, que diz aqui que era potente,
aprisionava este espírito em suas ideias, em seus desejos. Então nós precisamos acordar para essa realidade, caminharmos mais atentos e conscientes do que somos, o que estamos fazendo aqui, ter cautela com aquilo que lá no íntimo nós aspiramos. Nas nossas atividades diárias, profissionais, familiares, religiosas, nós já temos um certo controle, né, pelo menos externos. Mas quando nós dormimos, nós atingimos uma liberdade maior. A nossa individualidade de espírito imortal toma conta. E daí nós somos o que somos. Vamos, criamos aquilo que nós carregamos na nossa essência. Vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber? Eu não lembro, eu não sei. Por isso que Jesus nos recomendou, né? O vigiai e o orai. O que nós fazemos, o que queremos, por que nós deixamos de fazer algumas coisas durante os dias? É pela convenção social, pelas leis, pelo fato de não termos medo de não ser aceito pelas pessoas, mas quando estamos sozinhos, ou se não tivessem essas amarras sociais, o que faríamos? O que seríamos? O que nós procuramos na nossa intimidade? O que nós lemos? O que nós desejamos quando estamos mais livres? Isso vai determinar um pré-indicativo do que nós fazemos durante o sono físico. Continuamos aqui, o espírito amigo fala assim: é preciso restabelecer o equilíbrio da verdadeira situação. Tanto existem perseguidores da esfera invisível, quanto nos círculos de vossa atividade comum. Aclarai o próprio espírito, amigos meus. Expulsemos a sombra da nossa região inferior. Desencarnados e encarnados, não significamos duas grandes raças diferentes e irreconciliáveis. Todos somos semelhantes na vida eterna, com as mesmas possibilidades, deveres e obrigações. Vamos repetir? Todos somos semelhantes na vida, porque somos todos filhos de Deus, e Ele é justo, sábio e misericordioso, com as mesmas possibilidades de crescimento, mas os mesmos deveres e obrigações. Urge o tempo de nós compreendermos que os nossos deveres diários para consigo mesmo, para com o semelhante e para com Deus são bênçãos divinas de nosso crescimento espiritual. Como nós temos visto o nosso dever? Algo como pesa, como algo difícil? Ou já com um sorriso e alegria de oportunidade de nos transformarmos em criaturas melhores do que fomos no dia anterior, na existência anterior? Como temos ido trabalhar, como temos cuidado da nossa casa, como temos cuidado daquele parente difícil que exige a nossa atenção material, emocional e espiritual. Nós carregamos ainda como um fardo, com suspiro, com lamentações, ou já temos pelo menos o incentivo interno de perceber que é bênção divina da vida, de reparação e crescimento para nós e para Ele. Nos dramas pungentes dos obsediados, lembrai que, se na sua justiça humana não ocorrem processos absolutamente iguais nos detalhes, no resgate divino cada situação apresenta características diferentes. Nós precisamos compreender de que tudo é a intenção e o grau de responsabilidade. Por isso que cada caso, cada situação é diferente. Por isso que não nos compete julgar a ninguém. A justiça só pertence a Deus, porque só Ele sabe o que está no íntimo de cada coração. Está lá no livro dos Espíritos. Precisamos nos libertar deste automatismo, deste impulso ainda da crítica, de achar que sabemos tudo, que temos todas as respostas. Guardai o brilho do cristal e refletireis a luz na sua pureza. Retende o mel do bem e as abelhas da sabedoria cercavos-ão as pétalas interiores. Melânio Calarice, o mentor.
enquanto a assembleia chorava comovida. O bondoso Araújo agradeceu com lágrimas de alegria. Obrigada, meu irmão. O mensageiro orou ainda, emocionadamente, e declarou ao despedir-se: em vista do que observamos, queridos companheiros, não bastará espantar as moscas do mal. É indispensável, antes de tudo, curar as feridas das nossas imperfeições. Aí nós vamos agora conversar um pouquinho dessas feridas das nossas imperfeições. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde fala das orações, onde Kardec vai nos orientar, nos dar uma mostra de como orar. Lembrando que nós estamos no século XIX, né, onde as pessoas utilizavam os rituais, as formas exteriores, a repetição das orações, e Kardec vem nos dar um olhar diferente desse contato com Deus, de louvar, agradecer e pedir. Então, ali nós temos uma série de sugestões, e junto com as sugestões de como orar, Kardec sempre tece alguns comentários, e bem no final ele tem esse cuidado, a prece para os obsessores, para os obsediados, onde Kardec coloca em um dos seus comentários: nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós não podemos esquecer. Almejamos, né, o tão planeta de regeneração, mas a realidade ainda é um conjunto de espíritos que ainda há predominância do mal. Falamos muito nesse período de transição, onde sabemos, pela orientação e esclarecimento dos espíritos amigos, que muitos espíritos que padecem muitos anos de retenção no mundo espiritual, pela sua violência, pelo seu potencial de fazer o mal, estavam retidos nessas regiões de maior sofrimento no mundo espiritual, mas Deus, em sua bondade, permitindo que agora eles possam, em contato já com a nossa civilização mais organizada em suas leis, com seu conhecimento, dar suporte para esses espíritos, para que eles também realizem o seu progresso. Por isso estamos vendo muitos espíritos, segundo Manuel Filomeno de Miranda, naquele livro Reencontro com a Vida, indivíduos com aparência física exuberante, belos, com capacidade intelectual, mas emotivamente o seu comportamento ainda é belicoso, é violento. Estes espíritos estão tendo essa oportunidade. Mas junto com eles nós temos toda uma egrégore de bilhões de indivíduos no mundo espiritual vinculados de forma mais estreita, psíquica conosco encarnados, também nessas condições de busca de progresso, de melhorias, mas trazendo ainda cargas emocionais muito difíceis, de ódio, de vingança, de descrença, de culpa, somando a nossa, fazendo essa psicosfera difícil, fazendo com esses laços, esses processos obsessivos, segundo os espíritos amigos, a obsessão é uma pandemia, é algo que envolve toda a humanidade, tanto de forma individual quanto coletiva. E lá no Evangelho, então, Kardec nos faz este alerta que todos nós, encarnados, padecemos desse processo de influenciação espiritual de ordem negativa. Nós podemos estar sendo influenciados, mas nos submetermos a isso depende de cada um de nós, das nossas escolhas diárias, da nossa vontade em modificar o nosso interior ou não, da nossa capacidade de persistência, porque o processo obsessivo é uma violência psíquica que nós recebemos ou que nós executamos para aqueles que estão em contato conosco. É uma reflexão importante também. Nós sempre nos sentimos os indivíduos que estão recebendo essa influência de ordem negativa, mas em quantas situações do cotidiano, em especial da nossa vida familiar, nós somos os obsessores daquelas pessoas que nós dizemos que amamos. Aquelas mães, aqueles pais que não aceitam as escolhas dos seus filhos, profissionais, de relacionamento, de posturas na vida geral.
impondo, fazendo chantagem emocional aos seus filhos. Nós não estaríamos aí num processo de imposição da nossa vontade em relação ao outro, nos relacionamentos conjugais, de impor a nossa vontade da maneira de ser, de agir, não deixando o outro ser como ele gostaria de agir, de viver, impedindo que esse casamento, que essa vida dois seja de compartilhamento, de respeito, só sendo satisfeitos quando a nossa vontade é feita. Então nós fizemos esse convite também de quantas situações, quantos períodos de nossas vidas nós estamos prejudicando o outro, impondo, anulando, fazendo uma violência nas suas emoções, no seu psique. E Allan Kardec então nos coloca neste contexto de um planeta de provas e expiações, onde somos espíritos em busca da perfeição, mas ainda cometendo equívocos no nosso cotidiano, trazendo uma bagagem de deslizes, de atitudes imperfeitas em relação a nós, ao semelhante à vida, muitos de nós trazendo a culpa, impondo a culpa a terceiros também de nossas dificuldades, criando esses quadros obsessivos generalizados. Então Kardec coloca que é como ter uma ferida, né? E que essa ferida atrai as moscas, né? Às vezes é uma analogia, parece meio pesada, mas que nós conseguimos entender. Nós queremos afastar os obsessores, queremos sair destes quadros repetitivos de influências espirituais, mas nós temos que limpar a ferida interna, daquilo que nós citamos agora, das culpas, do remorso, de querer que os outros sejam iguais a nós, de termos dificuldades de aceitar opiniões diferentes, né? Os quadros dessas imperfeições morais, de falarmos mal dos outros de forma rotineira, cotidiana, de acharmos que tudo na vida está difícil, que a vida está um caos, de só olharmos que tudo está ruim. Nós temos dificuldades de ver as coisas boas que nos rodeiam, dificuldade de ver que cada um, por mais errado, equivocado, todos nós temos algo de bom a oferecer à vida. Então é momento de nós pararmos e realmente fazermos essa viagem interior, pedir ajuda em nossas orações. Senhor, ajuda-me a reconhecer, a perceber aquilo que eu tenho que modificar dentro de mim. Senhor, ajuda-me a perceber aquilo que eu já tenho de positivo para investir no meu lado luz. Porque a sombra só existe, ela é temporária, porque é a ausência de luz. Nós temos essas dificuldades na vida porque o egoísmo ainda impera, a satisfação do eu. Mas ele também é temporário, porque tudo no universo gira em torno do amor de Deus pelas suas criaturas. Como diz o apóstolo evangelista, já, na fase avançada, cansado fisicamente, ele dizia assim: Deus é o amor é Deus. Então nós temos que acreditar que o amor tudo vence e tudo pode. Nós temos que dar a oportunidade do amor divino vibrar dentro de cada um de nós. A todos nós que padecemos dessas influências espirituais, que estamos sob o jugo de processos obsessivos em nós, ou no ambiente familiar, lembrando sempre que quando um de nós está adoecido, a família em torno está adoecida. Nos nossos casos, a nossa casa espírita, nós temos tratamento para processos obsessivos. Vem um membro da família, mas constatamos nos atendimentos fraternos que a família, ao entorno deste indivíduo, também está adoecida. Geralmente este é o mais fragilizado. Sabemos dos processos obsessivos, atinge o indivíduo para atingir os outros da família. E muitas vezes, como já citamos, percebemos isso na prática, que a doença é na família, que é o indivíduo, um obsediando o outro, às vezes
de ambos os lados e entram neste tratamento para reflexões, para conhecer o Evangelho de Jesus. A espiritualidade amiga nos envolve, como nós vimos aqui na história, né? A equipe espiritual, a equipe de encarnados da casa, todos se unem para nos auxiliar. Mas tem a parte que é feita pelos encarnados, pela espiritualidade amiga, mas sempre terá a nossa parte de responsabilidade. Ninguém tira, ninguém faz milagres na casa espírita. Aquilo que nós criamos, os empecilhos, os problemas, é responsabilidade de cada um de nós resolvermos. Por isso que às vezes são processos demorados. Nós vimos aqui na história, nossa, 1 mês, 2 meses, 8 meses de tratamento e não teve resultado. Nós não sabemos todas as nuances das nossas vidas. Nós trazemos histórias de várias existências. Aí queremos que em 1 semana, 1 mês se resolva. E fica uma pergunta que nós sempre fazemos a nós mesmos, aqueles que estão conosco nessa caminhada de aprendizado. Nós queremos tanto essa cura do processo obsessivo nosso, dos nossos familiares, para quê? Para voltarmos a ter a vida que nós tínhamos antes? Isso vale também para os processos de doença de ordem física, mental, onde nós nos empenhamos para nos curarmos, mas o que nós vamos fazer depois disso? Vamos dar um exemplo, o que nós fizemos como indivíduos e como humanidade após nesse processo difícil que passamos da pandemia. O quanto nós realmente mudamos neste período de isolamento, de cerceamento de nossa liberdade, dos distanciamentos, de termos tido os nossos projetos interrompidos. Este período, o que nós mudamos em nós? O que nós estamos fazendo de diferente agora? O que nós aprendemos com essa dor coletiva que nós passamos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas só seremos consolados se essa dor, se esse sofrimento despertou em nós algo diferente. O que é esse algo diferente? Os questionamentos que a doutrina espírita vem nos fazendo e que Jesus já fez. Quando ele disse lá atrás, meu reino não é deste mundo, era um convite à nossa imortalidade. O que é essa imortalidade? Somos seres em evolução. Tivemos um passado e teremos a eternidade afora. Para que estamos aqui? Para sermos pessoas melhores. Nascer, morrer, progredir sempre, tal é a lei. E renascer, nascer, morrer, progredindo sempre, renascer novamente. Temos isso no nosso cotidiano? Que estamos aqui não é o acaso? Reencarnar não é um passeio. O processo reencarnatório de cada um de nós, às vezes, levam séculos no mundo espiritual sendo construídos. Corações amigos interferindo, auxiliando, para que nós estejamos no lugar certo, com as pessoas certas, no país certo, na profissão correta, para que possamos nos libertar das amarras, do instinto, da maldade e irmos em direção à vivência plena da lei de Deus. Nós acordamos todo dia assim, com essa consciência dessa imortalidade do passado, do presente e do futuro em nós, que somos filhos de Deus, tendo o universo como herança. O que nós estamos fazendo com este patrimônio? Nós espíritas, com esse conhecimento que nós temos, com essa luz que é a doutrina espírita no nosso cotidiano, o sol maior de sabermos quem é Jesus em nossas vidas, o amigo, o mestre que está conosco. Isso
tem realmente provocado uma mudança em nós. Que mudança é essa? Os Espíritos nos falam que nós temos que aprender a servir, a ceder. Não é ficar passivo. Esse serviço, essa resignação é o bem em ação. Sendo que muitas vezes o bem em ação, meus irmãos, é o silêncio da oração. E deixar que o outro, que se encontra num processo de perturbação, fale sozinho. Que possamos seguir na nossa jornada confiantes que somente o bem importa. O bom é ser bom. Não deixemos que as trevas da perturbação, do egoísmo, do orgulho impeçam, diminuam isso que Jesus já despertou em nós. Sandra Borba, palestrante querida, no Congresso Espírita do Paraná, em 2019, numa palestra intitulada Compromisso com Jesus, ela conta uma história também de uma obra de Humberto de Campos, eu acho que é Contos e Apólogos, onde um discípulo, um indivíduo vem se apresentar a Jesus que queria ser o seu discípulo. E Jesus pergunta, você quer ser o discípulo de longe ou de perto? E vai traçando considerações do que é ser discípulo de longe e de perto com Cristo. Caminhar de perto com Cristo é: se quiseres, pega a tua cruz e me acompanha. Sem reclamações. E não pense que faremos essa caminhada sem dificuldades, sem desafios, sem lágrimas e sem suor. Se nós não estivermos com lágrimas, com suor, com calo nas mãos, algo está diferente. Todo dia, o tempo todo, nós vamos encontrar aqueles amores que vão exigir a caminhada de mais 2.000 passos. Aquele companheiro em casa, na via pública, no trabalho, no templo religioso, que vai exigir não de nós somente a capa, mas a túnica também. E quando nós compreendermos essa proposta, nós ainda receberemos influências, receberemos assédio, porque o passado vem cobrar. Nós ainda nos sentimos culpados, mas estaremos fortalecidos para investir no bem, envolvendo estes irmãos em sofrimento, porque estes espíritos que buscam a vingança, buscam a desordem, sofrem terrivelmente a solidão, a ausência da presença dos familiares, porque eles não se permitem. Nós vamos também envolvê-los. Não nos esqueçamos que nesses processos obsessivos, não importa a ordem, é uma mão dupla. Se vem de lá desejos, sentimentos, imposições de maldade, de ideias suicidas, de homicídio, de separações, de violência de todas as ordens, pode partir de nossos corações para estes corações a pacificação, a presença de Jesus, a certeza que somente o bem existe. E mais uma vez, meus amigos, a reflexão preciosa em nossas vidas. Se nós não estamos sendo os obsessores da vida de nossos familiares, os obsessores daqueles espíritos que gravitam em nossa psicosfera e que são mais fragilizados. Que possamos acordar todos os dias e fazer essa reflexão, pedir a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos auxiliem a perceber quando estamos sendo intolerantes, impositivos, cruéis. Que Jesus possa nos ajudar a ter a compaixão, o entendimento, a serenidade, a gentileza. Nós estamos esquecendo de ser gentis, educados, começando dentro de casa. Quantas vezes esquecemos do bom dia, do bom à tarde, de um por favor, para aqueles que compartilham o mesmo teto e que sabemos, como espíritas, que são indivíduos que em muitas situações nós somos devedores do passado.
ou indivíduos que vêm no nosso ambiente familiar, que nós nos comprometemos com a consciência própria em auxiliá-los a crescer, a levá-los em direção a Jesus, como teve indivíduos que nos trouxeram até aqui, pais, avós, nas duas dimensões da vida, nos trouxeram, nos apresentaram Cristo, nos apresentaram a doutrina espírita, nos dando esse manancial de possibilidades para que possamos caminhar de forma segura. Fizeram para nós e nós temos que fazer para aqueles que estão conosco ou que ainda estão na retaguarda, aguardando o nosso fortalecimento, o nosso posicionamento, as nossas atitudes do bem para que retornem ao nosso convívio, para que nós possamos auxiliá-los, a levá-los, a caminhá-los para a direção de Deus, nosso Pai. Não vamos permitir que as ideias negativas de indivíduos, de coletividades, interfiram nessa nossa caminhada rumo a Deus. Pai de amor, bondade e misericórdia, bom ânimo a todos. Jesus falou, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também iremos vencer este mundo interno das nossas imperfeições morais. Tenham certeza disso. Mas como falamos, haverá lágrimas, haverá suor, mas que seja na construção do bem diário em nós, que irá se refletir em torno daqueles que convivem conosco. Que Jesus seja luz em nossas vidas e que possamos refletir essa luz em torno de nós, através do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa fala, de nossos gestos. É o nosso compromisso com a nossa própria consciência. Sigamos avante, para frente, para o alto, não estamos sozinhos. Espíritos amigos nos acompanham, mas eles não podem nos furtar da nossa luta pessoal, porque é nossa responsabilidade, mas o mérito também será individual de cada um de nós. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco, vibrando. Vamos levar essa mensagem de pacificação a todos os corações que convivem conosco através dos nossos atos diários. Muito obrigada, que a paz de Jesus fique em nossos corações e mais uma vez ratificamos a nossa felicidade de estar estreitando o laço de norte a sul do nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigada, fiquem com Jesus.